Olá, nosso muito bom dia. Eu sou Dene Gonçalves, professor advogado, e esse é o seu canal Rubrica do Direito. E o assunto de hoje, dia 12 de abril de 2024, é: a CPLP vai acabar? Qual é a nova política de imigração adotada pelo novo governo português? Então, se você tem interesse nesse assunto, conhece alguém que tem interesse, comente, compartilhe, curta o nosso canal, subscreva e ajude a divulgar essa informação. Agora, em março último, foram eleitos um novo conjunto de deputados em Portugal. E a partir desse novo conjunto, elege-se o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro organiza o governo a partir de um plano de governo que é divulgado durante as campanhas eletivas. Aqui em Portugal, o partido mais eleito é um partido de direita, chama Aliança Democrática. O segundo partido mais eleito é um partido de esquerda e o terceiro partido mais eleito é um partido de direita. Então, nós entendemos que haverá uma reorganização da política social em todo Portugal, já que direita e esquerda tratam a questão de forma diferente. Ocorre que a Aliança Democrática firmou uma coligação com o PSD, e o PSD é um partido de esquerda, como é sabido. Em consequência disso, nós entendemos que a política deve caminhar para um centro-direita. É o que esperamos a partir da coligação. Mas, já na campanha política, a Aliança Democrática apresentava um projeto de governo. E esse projeto de governo foi tratado agora, no dia 10, e publicado em todas as redes, jornais e televisão. E como é premente na Europa e, obviamente, em Portugal, não se pode fazer hoje um projeto de governo a médio e a longo prazo sem tratar de forma eficiente ou de forma pretendida a questão da imigração e aqui em Portugal também a questão da emigração. Na medida em que há um fluxo interno de jovens para outros países da Europa, e há um fluxo externo de indivíduos pretendendo viver e trabalhar em Portugal de outros países da Europa e de fora da Europa para dentro de Portugal. E com base nesse movimento populacional, obviamente, qualquer governo precisa ter uma resposta social, econômica, habitacional, educacional. E a esse conjunto de tratativas nós chamamos de projeto migratório. Não é diferente com a Aliança Democrática. E ela colocou dentro do projeto de governo como é que ela pretende trabalhar as questões migratórias. A primeira pergunta que se faz, e que tem sido feito constantemente aqui nos canais, é: com esse novo governo, a CPLP vai acabar? Nós acreditamos que não. A questão não foi tratada de forma contundente dentro do projeto de governo 2024, como foi tratado pelo governo anterior no projeto de governo de 2023. Ali, na ordem do artigo 80, qualquer coisa, eles diziam de forma clara que haveria um investimento nessas questões relativas aos países falantes da língua portuguesa. Já aqui no novo governo, essa questão não ficou clara, mas também não se fala nem em fechar a política migratória e muito menos em acabar com os acordos CPLP. Isso não foi tratado, mas deixa entender que continuará existindo, mas continuará existindo com algum pouco mais de comprometimento de controle do governo e de avaliação das pessoas que aqui pretendem vir. Uma coisa é certa: a Aliança Democrática, o Partido Novo, já vinham durante a sua campanha trabalhando a questão de que são completamente contra a política imigratória, mas a política imigratória ilegal, que é uma situação que merece e precisa ser tratado com muito carinho pelas autoridades portuguesas. Obviamente, ninguém quer imigração ilegal, né? O que se pretende é que as pessoas que venham viver em Portugal venham de forma conscientes e documentadas. Para isso existem os vistos, vários tipos, inclusive aqueles relativos à CPLP, que facilitam de sobremaneira a vida daqueles que pretendem viver em Portugal. Uma outra questão que nós não podemos deixar de tratar é que Portugal, já durante a pandemia,
baixou o nível de natalidade para menos de 2,3 indivíduos novos por indivíduos da comunidade. Dentro da estatística internacional, isso quer dizer que a população portuguesa entrou em declínio e que não há mais salvação para essa população com base em estatísticas. A única situação possível para que a população portuguesa se sobreponha à fatalidade de uma extinção é trazer novos indivíduos e constituir nova população formada de uma população oriunda de comunidades mais jovens, comunidades que ainda estão em fase de crescimento, porque isso é um produto natural a toda espécie vivente na Terra. Há uma curva de crescimento, em determinado momento a população se torna relativamente velha para recriar ou procriar e entra em declínio. É isso que a Europa toda está vivendo. Portugal não é o único país da Europa. Somado a isso, há a emigração. Os jovens portugueses que são altamente qualificados, e Portugal tem um dos menores salários, se não o menor salário da Europa, esses jovens portugueses acabam abandonando o território português e vão viver em outro país, e há um interesse de Portugal em trazê-los de volta. É a política imigratória, né? Essa que trata dos fluxos internos, de ida e de vinda da população portuguesa, originária, é lógico. E a política imigratória é aquela que vai cuidar dos interesses dos indivíduos de países terceiros, porque dentro da Europa nós consideramos como se fosse tudo uma questão doméstica, e que vão, ou que pretendem vir viver em Portugal. E dentro desse programa de governo, existem algumas questões que merecem algum carinho, né? Algum carinho. Por exemplo, aqui nós temos a valorização da diáspora, considerando como diáspora nas folhas 11, consideramos como diáspora exatamente esse movimento de fluxo migratório que tratamos, devido à comunidade portuguesa que sai e volta. Esporte e atividade física aqui na Europa são muito importantes, até porque é uma das formas de manter o jovem dentro da unidade nacional. Aqui nós temos a segurança social e apoios sociais, que há necessidade de criar uma política específica para o jovem e também para o imigrante que vem de fora, para que eles tenham condição de sobreviver e de se manter, mantendo os custos, contribuições, tudo aqui dentro de Portugal. O combate à pobreza é extremamente importante, porque com essas migrações, esses fluxos, né, de ida e de vinda, e migrações principalmente, muitas pessoas vêm e acabam entrando aqui numa situação de extrema pobreza. Não podemos esquecer que não há uma política habitacional definida. Portugal tem das rendas, né, um dos aluguéis mais caros da Europa, e há uma deficiência muito grande de disponibilidade de imóveis. Em consequência disso, a lei da oferta e da procura. Se não tem oferta e há grande procura, há uma sobretaxa nos preços, né? Inclusão do combate à discriminação. Ainda existe bastante discriminação com relação ao imigrante, especialmente. Então, isso precisa ser tratado. O governo já criou aqui dentro da política de governo política para tratar também desse assunto. Então, nós estamos falando aqui entre as páginas 10 a 13, 24, 30 e 31, esses assuntos. Se você quiser dar uma olhada, o programa de governo está disponível na internet e pode ser visto por qualquer um. Isso não é nenhuma novidade nem nada de secreto, tá certo? E mais especificamente aqui nós temos a página 171, o que trata da globalização e de tornar mais humano o país, Portugal. Também temos a questão relativa às comunidades lusofônicas, podemos falar assim, pensamos em países que não falam a língua portuguesa e há comunidade portuguesa, muitas vezes o jovem aprende apenas a língua local, deixando de falar português. Então, há interesse de Portugal em cuidar da saúde, em cuidar da educação, em formar essas pessoas para que eles tenham intimidade com a língua nativa dos pais ou dos avós, ou seja, para que eles voltem a falar o português nativamente. E mais à frente, aqui na página 178, nós temos mais aquilo que nos interessa, que é o que realmente se pretende em termos de governo para a política imigratória. Aqui dentro de apoio aos jovens, e aí é uma questão interessante, além de redução no imposto de renda, o IRS, para manter o trabalhador dentro do território de Portugal, também haverá, eu pelo menos pretende que haja uma política habitacional com redução de custos de transmissão de imóvel, facilitação de financiamento, enfim,
há uma tendência aqui em se criar, dentro da educação, facilitação para a formação, essa coisa toda. Então, há uma tendência aqui em buscar mecanismos capazes de manter o jovem dentro do território português. E, finalmente, aqui as páginas 178, vamos ao que nos interessa mais especificamente no ponto 10.3, que trata das migrações. Então, lembrando que quando aqui falamos em migrações, é um macro da questão ligada à emigração e da questão ligada à imigração, ou seja, tanto vai tratar nos fluxos internos de movimento do cidadão português para outras comunidades, quanto vai tratar no fluxo externo de cidadão de outras comunidades, inclusive países terceiros, onde nós incluímos aqueles ligados à CPLP, para movimentos para dentro do território português. Né? Então, olha aí, Portugal enfrenta desafios e realmente enfrenta desafios. Nós não podemos esquecer que aqui há uma carência muito grande de mão de obra para os serviços de base, especificamente construção civil, alimentação, limpezas, enfim, todos esses serviços que demandam mão de obra de menor qualificação, vamos assim tratar essa questão, mão de obra mais mais mão de obra básica, é, há uma deficiência muito grande. Há uma deficiência muito grande e, ainda que haja uma população portuguesa disposta a trabalhar nesse setor, o que é relativamente pequeno, ela não é suficiente para cobrir as necessidades. Não podemos esquecer que a maioria dos países na Europa tem como meio produtivo, um dos principais meios produtivos, o turismo. E o turismo demanda muito, tanto na área de restauração, né, alimentação, essa coisa toda, hotelaria, quanto na área de construção, reforma, manutenção dos imóveis que serão alocados a esses terceiros. Né? E essa questão relativa aí à persistência dos fenômenos xenofóbicos, nós falamos que discriminação racial, discriminação por grupo étnico, discriminação por cor, discriminação por fato de não ser português, há realmente por parte desse novo governo intenção de tratar dessa questão, e é importante até porque o indivíduo que entra e que vive em Portugal legalmente é membro da comunidade portuguesa, né? E ele contribui para a segurança social, ele paga os impostos para as finanças, ele investe, ele permite a construção de novas oportunidades de trabalho e a firmação de novos postos de trabalho, terceirizados ou direto. Então, isso tudo precisa ser considerado no âmbito da política imigratória. E mas aqui na frente nós temos como é que o governo pretende gerir essa situação, que já se tornou até uma crise hoje. Né? Quais são as metas que o governo tem para que isso possa, de fato, se tornar plausível, para que a política do governo relativa à migração se torne plausível. Então, ele pretende garantir uma política de migração regulada e que assegure que os imigrantes em Portugal tenham seus direitos fundamentais respeitados e promovidos. Né? Então, direito a acesso à justiça, direito a acesso ao trabalho, direito de acesso à saúde, direito de acesso a benefícios sociais, direito de acesso à educação, direito de acesso a uma vida digna, direito de acesso à moradia. Então, falamos dessas questões relativas aí à necessidade do indivíduo em qualquer país do mundo. A fixação do talento nacional e a atração de imigrantes profissionais qualificados. Atenção, então, a fixação dos talentos nacionais é exatamente quando nós falamos da política emigratória. Criar mecanismo capaz de conter a nova mão de obra portuguesa dentro do território de Portugal. Enquanto que as mãos de obras que viriam de fora, agora sim se dará atenção, ou mais atenção, a profissionais qualificados. Então, veja bem, e aí o próximo ponto exatamente deixa isso bem claro: garantir o controle efetivo das fronteiras portuguesa e da fronteira externa da União Europeia. Então, veja bem, quando nós falamos garantir o controle das fronteiras internas e externas, quer dizer que é evitar o fluxo de polícia, evitar o fluxo migratório ilegal, né?
Então, haverá uma tendência migratória mais apertada, no sentido de que a migração ilegal seja tolhida por parte das autoridades portuguesas. Alguma das medidas que pretendem implementar esse novo governo é combater a imigração ilegal e o tráfico humano. Atenção, para o brasileiro, o tráfico humano é uma coisa, para o europeu, o tráfico humano é outra coisa. Então, o que o brasileiro considera como tráfico humano nós diríamos o seguinte, é uma forma incipiente daquilo que se considera tráfico humano aqui em Portugal. Então, alguns atos que para qualquer um poderia ser simples, empresta minha casa para a pessoa dormir aqui uma noite e depois ele vai à França. Pronto. Já se amanhã ou depois essa questão na França acaba sendo objeto de um processo, uma investigação criminal, por exemplo, você pode responder por tráfico humano apenas porque cedeu sua casa a um amigo por um dia. Então, muito cuidado com isso. E, obviamente, olha, proteção das vítimas dessas práticas. Quais práticas? Imigração ilegal e tráfico humano. Você dá uma carta, convite para uma pessoa que vem como turista e fica dentro do território português trabalhando. Beneficiou a imigração ilegal e acaba amanhã ou depois respondendo por essa questão aqui, né? Ponderar o regime de alterações de residências. E aí, aqui o próprio governo já deixa bem claro o que ele pretende. Um regime mais voltado ao efetivo contrato de trabalho, ou seja, para que você tenha um visto, já deve ter um contrato de trabalho celebrado, ou então você vai buscar um visto para a procura de trabalho, que seriam vistos mais curtos. Mais à frente ele trata dos vistos de menor duração, já também deixando bem claro. A pessoa vem, tem um prazo para procurar o trabalho, se não conseguiu, tem que voltar. No caso, por exemplo, da CPLP, nós falamos em 4 meses, prorrogado por mais 60 dias, ou seja, vamos arredondar 6 meses. Em 6 meses a pessoa ou consegue um trabalho com o contrato, não serve recibo verde, ou volta para o seu país natal. A luta contra a xenofobia e a exclusão social, isso é muito importante, que é o combate a todo qualquer tipo de discriminação e a promoção da inclusão social das pessoas que vieram, dos imigrantes, né? Gerir de forma eficiente a imigração legal, incluindo medidas de proteção e medidas de integração. Isso é importante. Apoiar o regresso digno dos emigrantes, para que essa mão de obra, esses jovens com profissionais qualificados, retornem para trabalhar dentro do território português. Claro que isso aqui não é possível também se não houver uma política de estímulo ao desenvolvimento empresarial, indústrias, empresas de prestação de serviço, fomento, para que essa mão de obra altamente qualificada e melhor remunerada seja absorvida. Então também isso está dentro do projeto, tá certo? Agora, veja bem, a questão que Portugal deixou bem clara aqui, olha, somos um país de portas abertas à imigração. Portugal é um país de porta aberta à imigração, mas atenção, não de portas escancaradas. Aqui deixou bem claro que o que se pretende é uma imigração pontual, uma imigração que vise superar as necessidades e as dificuldades que Portugal enfrenta no momento, o que faz sentido. Qualquer país pensa no desenvolvimento interno, não no desenvolvimento externo. Quando nós falamos que a imigração é necessária e é necessária e desejada, mas uma imigração que atenda às necessidades do mercado de trabalho português, ou necessidades, por exemplo, de aumento da população portuguesa. Nós sabemos que em Espanha, se é um casal jovem em idade de procriação, ele tem facilitação para receber documentação e nacionalidade portuguesa. Lógico, eles pretendem ampliar a população, então estimulam a entrada no território português de indivíduos jovens, principalmente casais, em condições e idade de recriar, né? Desenvolvimento específico da atração de jovens estudantes para as universidades e institutos politécnicos. Em português, universidade e instituto politécnico são todos institutos para a formação de nível profissional e superior, mas também tem os institutos politécnicos para a formação de nível técnico, que nós chamamos de nível secundário. E aqui nós falamos de fomentar o aprendizado da língua portuguesa para aquelas questões que já tratamos lá na frente das comunidades lusófonas.
Avaliar a reestruturação da Agência de Integração, Migração e Asilo, que realmente nos vídeos anteriores nós já tratamos aqui, passou da hora, porque não tem nada a funcionar, infelizmente. Sabemos que é uma questão que precisa ser tratada e o governo precisa tratar com carinho, até porque imigrante que chega aqui legalmente precisa ter uma redução nos prazos para retirar ou conseguir a documentação e tornar sua vida normal aqui em Portugal. É, aprofundar a proximidade e articulação das necessidades do mercado de trabalho com as empresas, instituições de ensino e redes de jovens de qualificação. Nós falamos aqui dos cursos técnicos, né, profissionais. Isso o governo realmente tem que criar uma política de trabalho, uma política de desenvolvimento do mercado de trabalho através de qualificação de mão de obra em idade profissional e de, obviamente, fornecimento de vagas, oportunidade de trabalho para esses jovens, que não adianta eu formar um jovem e depois ele não ter onde trabalhar. O que acontece hoje, por exemplo, no trabalho de base que nós tratamos é que existe os postos de trabalho, mas não existe o trabalhador. Então, essas duas questões precisam ser equilibradas para que funcione adequadamente, e é parte da política desse novo governo. E, por fim, apoiar do ponto de vista prático e burocrático o regresso de imigrantes. Nós falamos mais à frente também. Aquele jovem português de alta qualificação profissional que encontra-se fora do mercado de trabalho será estimulado a retornar com base em apoios que o governo deve desenvolver. Isso é política. Ele, obviamente, deve criar mecanismos para que essas questões venham tratar. Então, qual a conclusão que nós chegamos desse aparato? É que a política migratória para Portugal continua sendo benéfica para aquele indivíduo que pretenda vir viver em Portugal de forma consciente, de forma legal e principalmente aqueles altamente qualificados. De forma que encerramos nossa parte aqui com relação à política migratória do novo governo português, entendendo que haverá sim modificações, mas que as modificações não alcançarão de forma tão capaz de dificultar a vida daquelas pessoas que pretendam emigrar para Portugal e nem criar dificuldade vai para aqueles que pretendem migrar para Portugal de forma eficiente, planejada, com consciência, objetivando se instaurar aqui profissionalmente, a família, buscar o desenvolvimento social do país e se adequar e se incluir na comunidade portuguesa. Nosso muito bom dia, até breve.